Grande William, tudo bem? Fala, André, tudo bem e você? Tudo ótimo, obrigado por Que aceitar bom. o meu convite para a gente bater esse papo aqui hoje com o pessoal. Prazer aí, Ah, prazer estar aqui contigo. não é a primeira vez que você atende um pedido meu. Em 2017 eu fiz um simpósio internacional em autotransformação e você participou com uma palestra show de bola sobre meditação. Sim, E sim. mais uma vez você está aqui atendendo um outro pedido, então obrigado mesmo de coração. William, Prazer. no seu perfil fala que você é Mindfulness Design Head Trainer. Sim, Para o pessoal que não te conhece, se apresenta aí. Quem é o William Câmara hoje? O que que você faz? tá, perfeito. Atualmente, André, eu trabalho com criação de um programa para ensinar as pessoas sobre um pouquinho mais sobre estresse, como lidar com estresse, com ansiedade, com incertezas. Inteligência emocional é outro módulo desse programa. Como criar uma vida intencional. Depois, um outro módulo é um trabalho de foco e um treinamento de performance sustentável. Às vezes me embanando com os termos, que todo o programa foi criado em inglês. Eu Sim, tenho que traduzir tranquilo. rapidamente aqui para mandar para vocês. E o último módulo desse treinamento, ele é baseado em utilizar o poder da mente para que ela seja mais criativa e intuitiva. Show de Então, bola. hoje em dia eu treino profissionais para que eles possam replicar esse treinamento, esses workshops, esse pessoal dá esses workshops ao redor do mundo, né? Então, isso é resultado de um trabalho aí de 20 anos de meditação, de trabalho de inteligência emocional, ensinando isso na prática, com ferramentas práticas, né? E aí eu estou usando aí essa experiência para traduzir alguma coisa bem relevante e aplicável, não só para as pessoas, mas para as empresas. Então, esse está sendo meu Curioso. trabalho atualmente. Estou curioso. Como é que você chegou a isso? Quem era o William antes de se tornar isso tudo aí? Como é que isso tudo foi surgindo na sua vida? Outra pergunta bem relevante, né? Eu sou apaixonado por educação, por educar o ser humano, Uhum. porque realmente tive uma excelente transformação quando eu fui buscar o meu upgrade, a minha melhoria, né? Eu sempre fui um cara, digamos assim, emocionalmente, não vou dizer estourado, vai, mas assim, não tinha uma boa gestão das emoções. Eu E, sabia que esse era o meu ponto fraco. e quando que você se tornou presente para isso? Isso aconteceu há 21 anos atrás, mas foi em 99. Eu fazia faculdade ainda e eu Certo. sentia que se eu continuasse daquele jeito, não ia dar certo. Eu era bem novo ainda, eu devia ter uns 23 anos. Ok. Então foi nesse momento que deu esse start, de que se eu continuasse naquele caminho, observando meus pais, meus amigos, as pessoas do meu trabalho, todo mundo que eu convivia, todo mundo que eu alimentado, não tinha nenhum modelo de gestão de emoção. Então assim, eu não tinha um exemplo, uma referência de gestão emocional para que eu pudesse pensar, poxa, eu posso agir de uma outra maneira. Então eu não tinha exemplo, né? E aí Entendi. eu fui buscar. Eu fui buscar para me transformar e Certo. hoje eu uso muito desse aprendizado, né, desses ensinamentos que foram Uhum. trabalhados ao longo desses 20 anos para poder ajudar as pessoas em situações como eu, onde Entendi. tinha simplesmente ansiedade mil, incertezas mil, gestão emocional mil, zero, né? Então não tinha controle emocional, não sabia gerir as emoções, não sabia nem perceber o que eu estava sentindo, nem sabia o que Perfeito. que era emoção, né? Perfeito. Era só uma confusão. Confusão existia. Se você me permite entrar um pouco mais no micro disso aí, se de repente eu estiver invadindo sua privacidade, você, por favor, Pode deixa mandar, claro pra cara. gente aí. Minha vida é muito Porque aberta. sair de ser um cara, né, de estopim curto, né, estourado, como você disse aí, para ser um camarada que hoje, um profissional que hoje ensina mindfulness, lógico que, como você falou, são 20 anos de experiência e nada acontece de uma hora para outra, mas nada Não. melhor do que atravessar o caminho, sentir na própria pele toda essa transição, porque você vai falar realmente com conhecimento de causa. Teve Sim. algum evento especial assim que deu start nisso aí, que virou a chave, que você falou, cara, chega, eu tenho que fazer algo diferente? E quais foram os seus primeiros passos para você, primeiro, aceitar que você tinha que mudar, não só mudar, transformar, e quais foram os primeiros passos, as primeiras buscas que aconteceram na época? Eu acho que tiveram vários eventos que deixaram bem claro para mim que se eu seguisse naquela trajetória, nada não seria bom para o meu futuro.
Uhum. Mas teve um evento em particular onde aquela informação ficou. Desde pequeno, quando eu tinha 3 anos de idade, eu já tinha gastrite nervosa, para você ter uma ideia do nível, como o meu sistema nervoso ele funcionava. Ainda funciona, né? É que hoje eu tenho mais consciência dele, né? Numa velocidade, numa voltagem alta, né? Sempre fui bem assim estourado. Exemplo de família. Hoje, se eu conviver com a minha família hoje, com meus irmãos que não passaram por esse treinamento de 20 anos, é visível o caminho onde eu estaria, né? Se eu pudesse imaginar daquele jeito, né? Mas teve um evento muito interessante que foi, eu acho que a gente precisa de uma referência externa. E teve um dia num jantar em casa que estava uma prima da minha mãe e ela é médica, acupunturista, uma pessoa muito sensível. E ela falou com um tom de voz que eu me lembro até hoje, é o tom de voz dela. Ela fala de uma forma calma, consciente. Aquilo me marcou muito, a forma como ela falou. Você precisa fazer alguma coisa que te traga alguns ensinamentos orientais. Algo que faça você ganhar consciência de si. E ela falou de uma forma assim, tão... Aquela na forma alma, me tocou. Né? Aquela forma me tocou. Até hoje eu agradeço aí aquele chamado. Eu acho que a gente pode ter consciência sozinho, mas quando tem alguém olhando de fora, dizendo assim, cara, se você continuar nessa trajetória, tu vai sofrer, tu vai bater a cabeça. Total. E ela foi o grande alerta para mim. E não que eu tenha procurado alguma coisa ali. Ela falou, vai fazer alguma coisa oriental, Kung Fu, uma arte marcial, Tai Chi, Yoga, qualquer coisa que te coloque no eixo, cara. Que ela tinha uma sensibilidade, ela conseguia ver que daquela forma não seria bom. Né? Agradeço publicamente aí o carinho da prima da minha mãe, Mara, por ter me dado esse chamado. E a partir daquilo ficou na minha cabeça, não procurei fazer algo logo em seguida. Aquilo aconteceu, talvez tenha sido até alguns meses depois, mas na academia eu me deparei lá com uma aula de yoga, onde eu tive contato com técnicas respiratórias, com técnicas de consciência do corpo. Até então eu só puxava ferro, fazia exercícios, coisas super dinâmicas, gostava de dançar, e de repente estava fazendo uma coisa, um movimento onde eu tinha consciência, eu comecei a perceber ganhar consciência do meu corpo, ganhar consciência dos meus pensamentos durante a meditação no final da aula, para depois começar a ganhar consciência das minhas emoções no dia a dia. Então foi um processo gradual de transformação, não foi assim uma fórmula mágica. Do dia para a noite, né? Tá, não. Legal. Tá, e eu tô te perguntando isso, assim, a sua história, eu conhecia um pouco dela, mas eu acho legal a gente dividir com o pessoal que tá assistindo ou que vai assistir a gravação depois, porque é muito comum hoje, principalmente aqui nas mídias sociais, as pessoas estarem sempre mostrando soluções, mas quando a gente mostra às pessoas o caminho percorrido, né, que as coisas não surgiram do dia para a noite, não foi mais fácil para alguém que está, de repente, recomendando, e que você fala com experiência de causa, a pessoa, de repente, ela se identifica melhor, né, cria uma empatia, né, e ela olha para si e fala, cara, eu passo por algo semelhante. Se ele fez isso, eu também posso fazer. Se ele buscou algo, eu também posso buscar esse algo, e o que seria esse algo para me ajudar? E quando você começou a entrar, né, desenvolver o yoga, ter mais percepção sobre si mesmo, sobre suas emoções, né, perceber quando você estava para estourar ou não, como que isso começou a se tornar algo que poderia virar a sua carreira? Qual foi, já entrando mais na parte do profissional? Tá. Essa é uma pergunta que ela é bem relevante também no sentido de que eu demorei para essa ficha cair. Eu nunca me imaginei adotando isso, nunca pensei em me tornar professor ou adotar isso como carreira. Eu me lembro até hoje que um professor meu, numa das aulas, falou assim, pô, você tem jeito para isso, cara, você podia se formar professor, ensinar isso para as outras pessoas. Eu trabalhava como engenheiro, desde criança sempre quis ser engenheiro. Como assim, tá louco? Vou ensinar alguém a fazer uma coisa que eu nem sou bom nisso, estou aprendendo, estou melhorando, né? E aquela ficha não caiu. Aquilo demorou um tempão. Eu posso dizer que até hoje eu ainda aprendo comigo mesmo nesse lance de gerir emoções, de ganhar consciência de si. É uma coisa que não dá para falar que eu sou assim, não estou no meu máximo. Eu sei que eu ainda tenho caminhos, tem muita coisa para aprender. Eu acho que a gente nunca, se você acha que chegou no topo ou se você acha que isso é o melhor, acho que você só não procurou o suficiente. Tem que revisar, ainda. Né? Você não teve a chance de conhecer alguém melhor que você ainda. Essa é a minha forma de pensar. Então, isso demorou bastante tempo.
Foi uma das aulas, uma aula teórica, onde eu estava aprendendo mais e mais informações sobre autoconhecimento, sobre como perceber melhor o comportamento, como reeducar meu comportamento, que um professor falou assim, o que você faz no seu dia a dia estimula os outros a serem melhores? Ajuda o mundo a ser melhor? E eu pensei aqui com meus botões de engenheiro, eu falei, claro, eu mexo com umas máquinas que vão realmente salvar vidas e vão tornar as pessoas melhores de saúde, né? E aquilo ficou na minha cabeça por um tempo, até que depois de um tempo caiu a ficha e falou assim, olha, realmente eu ajudo algumas pessoas, mas eu poderia ajudar muito mais. Aquele foi o ponto da virada. Naquele ponto eu falei, talvez eu possa, talvez eu tenha jeito para isso. Talvez até a minha história de transformação possa ser útil para muitas pessoas. E quão difícil foi essa transição de sair do mercado de trabalho normal, vamos dizer assim, normal, e de repente começar a trabalhar com desenvolvimento pessoal. Saindo de uma pessoa como você, uma frase sua me chamou a atenção, cara, mas eu nem sei tanto assim, né? Por que seu professor falava que você tinha jeito, mas eu nem sei. E a gente se julga o tempo inteiro, a gente acha que a gente nunca sabe o suficiente. A gente está sempre procurando o próximo conhecimento, o próximo capítulo, o próximo passo, para depois começar algo. Sim. E quando é que foi essa viradinha aí? Eu não sei te dizer uma data assim exata, um momento exato, mas eu lembro que eu tinha um colega de trabalho, o Fernando, a gente trabalhava junto. Ele é um cara muito para cima, um cara muito feliz. E a gente estava sempre fazendo curso juntos, né? E em algum momento eu senti, quando eu estava num desses cursos, eu senti que, poxa, estar naquele ambiente de desenvolvimento pessoal era uma coisa que me fazia bem. Me sentia bem naquele ambiente. Diferente de você estar num ambiente, eu trabalhava muito em hospitais, em ambiente corporativo também, então onde um quer subir em cima do outro, né? Um quer destruir o outro. Eu falei, poxa, mas nesse ambiente aqui todo mundo gosta de todo mundo ajuda todo mundo, que legal isso, né? Eu tenho algum problema, o cara vai lá e me ajuda, o cara tem um problema, eu vou lá e ajudo ele também. Todo mundo ajudando o outro, que bacana isso, né? Isso me encantou, essa ajuda mútua, esse foi o ponto que me encantou. Estar num ambiente onde as pessoas ajudam umas às outras sem esperar nada em troca, sem nenhum interesse. Legal. Então, entrando um pouco mais no seu trabalho em si, eu fiz uma enquetezinha ontem rapidinho que botei aqui no Instagram. Se você tivesse coragem, igual eu não lembro a pergunta exata que eu coloquei, mas o que você faria, né? O que você começaria? O que te impede de começar, né? E as respostas mais comuns que eu tive foram a procrastinação, o que impede de começar, né? Medo, se tivesse coragem, ela faria, se tivesse autoconfiança, muitas coisas relacionadas ao sentir coragem, sentir vontade, sentir-se preparada, sentir autoconfiança para depois agir. E a pergunta seguinte era, o que você faria? E 100% das respostas foram, eu iniciaria algo, blá, blá, blá. Então, eles dariam o primeiro passo. Você vê que as pessoas estão em busca de um sentir para iniciar algo. E o engraçado é que muitas delas, elas têm um mapa, têm todo o blueprint perfeito na cabeça do que tem que ser feito. Algumas até falam para outros, aconselham ou ensinam, mas não necessariamente dão os primeiros passos. Entrando um pouco nesse assunto né, do que você faz e do que as pessoas compartilharam dos medos e incertezas delas, como é que você vê isso, dessa questão de querer sentir primeiro para depois agir, e o que você diria para elas? Olha, esse é um ponto interessante, que ele inclusive faz parte da minha jornada de transformação. Há mais ou menos uns 18 anos atrás, eu fiz um trabalho de autoconhecimento, que é muito do trabalho que eu ensino hoje, que eu faço com clientes hoje, onde eu levantei os meus valores pessoais. E eu comecei a traçar metas em cima daquilo que eu queria sentir. Perfeito. Então, naquele momento, ele foi muito importante, onde eu comecei a identificar o que eu gostaria de sentir, o que me faz bem sentir, o que me nutre sentir no meu dia a dia, e o que eu não quero sentir. Então, aquilo foi como se fosse um mapa para eu fazer melhores escolhas. E criei todos os gatilhos, todos os acionadores que eram necessários para eu sentir tudo o que eu queria sentir todos os dias, e não só uma vez na vida. Então não podia ser uma coisa que, daqui 30 anos vai ser legal, assim, não. Era tudo que eu queria sentir no meu dia a dia. Então aquilo foi um mapa para eu saber o que eu queria sentir, e a partir daí começar a fazer melhores escolhas, onde eu dissolvia a procrastinação, dissolvia o medo. Porque não faz sentido eu não fazer algo que me faz bem.
Sim, É total. exatamente aquele sentimento que eu quero. Então, quando você tem consciência exata do que você quer sentir, as decisões ficam muito mais fáceis. Por exemplo, eu abri mão de um trabalho onde eu tinha lá um futuro como engenheiro, mas com uma certeza de que eu estava migrando para fazer alguma coisa assim absurdamente fantástica, que eu nem pensei no dinheiro. Claro, eu fiz uma poupança para poder me Sim, sustentar. Eu estava migrando de profissão. Eu sim. saí de um trabalho aí de 20 mil reais na época para ganhar R$ 1.000 Sei no meu exatamente como que é trabalho. isso. Começar do zero sem nenhum cliente, né? Hoje, claro, as coisas mudaram muito, né? Meu trabalho já amadureceu bastante, o cenário mudou. Mas mudar de profissão é algo que você tem que estar com muita vontade, com muita adaptabilidade para realmente enfrentar um desafio novo. Você tem que abrir mão, tem que tá a fim de aprender tudo. Então é algo que você tem que estar com a cabeça, com uma neuroplastia boa aí para você fazer aquilo que você precisa. Mas eu acho que o começo tá muito alinhado com o trabalho que eu faço hoje, com as consultorias que eu ofereço hoje, né? Uma das consultorias que chama Intentional Life, que é uma consultoria de vida muito personalizada, Uhum. consiste em simplesmente levantar exatamente o que cada pessoa quer sentir e a partir daí vamos traçar todas as metas, criar um manifesto, tudo em cima daquilo que a pessoa quer sentir. Para mim isso eu acho essencial, André. Você tocou no ponto X aí, cara. Legal, eu tenho duas perguntas. Eu vou falar a segunda primeiro, para não esquecer, eu me perco fácil nos meus pensamentos. A segunda é quais os problemas mais comuns no Intentional Life quando você está trabalhando com outras pessoas. Mas eu quero voltar um pouquinho, uma coisa que você falou que eu achei essencial. Quando você começou a usar a você mesmo como laboratório, você percebeu quais seriam os valores que você queria trabalhar, quais eram os sentimentos que você queria sentir. Hora nenhuma você traçou o que você queria ter, ou objetos que você queria alcançar, ou, né, ou experiências materiais que você queria ter. É totalmente voltado à transformação pessoal, ou seja, Sim. aceitando que você tem que. A vida, a gente se transforma constantemente, a gente está evoluindo o tempo inteiro, né? Uhum. Nós não somos o que fomos ontem, há 5 segundos atrás, a gente está constante. Se a gente resiste, aí a confusão chega. Então, Sim. essa certeza, essa clareza de que você fala, cara, eu tenho que trabalhar em mim, eu trabalhando em mim, eu passo a ter resultados, o exterior acontece. E agora, só voltando, né, na pergunta, quais que são o que é comum nos seus clientes do Intentional Life, né, Life, vida com intenção, quais são os obstáculos comuns e quais são as certezas, as clarezas comuns entre eles também, para que quem está assistindo, nos acompanhando, possa, de repente, se identificar com isso também. Tá. Com relação ao meu trabalho, hoje eu acabei me especializando em atender C-levels, né, profissionais em cargos de presidência, direção de empresa. Foi uma casualidade e eu acabei ganhando muita experiência nesta área. Então, meu Uhum. foco mesmo são esses de profissionais e eu acabo trabalhando apenas por indicação. Mas como o meu trabalho ele tem um efeito, a profundidade dele funciona para qualquer tipo de pessoa, eu decidi formar outros profissionais para ajudar outras pessoas das quais eu não tenho tanta especialização, né? Então, tem hoje mais de 130 outros consultores que fazem esse tipo de trabalho. No meu ponto de vista, na minha visão como quem atende esses presidentes de empresas, diretores de empresas, vice-presidentes, a dor mais comum é conseguir conciliar trabalho com vida pessoal, com família. Esse é o problema mais comum. As pessoas se perdem nisso. E é aí que entram os valores como a chave perfeita para resolver esse problema. O seu trabalho ele tem que fazer parte daquilo que você quer sentir. Se você não está sentindo, não está alinhado, você realmente está no trabalho errado. Não, mas a minha empresa é multimilionária, bilionária, lógico que eu estou no caminho certo. Não, cara. Dinheiro é uma coisa muito temporária, muito... Consequência, né? Exato. E talvez a gente está passando por um momento que a gente não sabe o que vai acontecer com o dinheiro. Pode ser Sim, que mude tudo. total, total. Então, são transformações que não são garantidas, né? Talvez nós não, mas talvez os nossos filhos, nossos descendentes aí possam ver coisas muito diferentes com relação ao dinheiro. Mas o grande erro é as pessoas focarem sempre no dinheiro, na sobrevivência. E aí que eu acho que entra um pouco do mindset de escassez. A forma de pensar sempre achando que vai perder algo. Eu não quero deixar de trabalhar, senão eu vou perder algo. Eu não vou ter como pagar o aluguel, comida, a faculdade do meu filho, o que seja. As pessoas não mudam, elas procrastinam mudança, ou mudança de carreira.
mudanças de estilo de vida, porque elas têm medo de perder algo. Então, se você vive sempre com medo de perder algo, isso não é vida, né? Você está sempre com o freio de mão puxado. Isso vale para qualquer tipo de pessoa, tá? Isso até 100%. Pessoas... é muito comum eu fazer entrevistas, às vezes, com algum empresário, e ele sabe que ele precisa parar, que é a única solução, mas ele está viciado em trabalho e ele não quer parar. Eu tenho geralmente nessas reuniões com pessoas assim que não precisariam trabalhar, né? Eu sempre falo que eu não trabalho de manhã. Eu trabalho para os outros só depois do meio-dia. Até o meio-dia eu trabalho para mim. Eu vou fazer tudo aquilo, todo o meu processo criativo, tudo aquilo que faz bem. Eu só atendo alguém depois do meio-dia. Eu vou comer, eu vou passear, eu vou na praia, eu vou fazer tudo que realmente faz meu dia brilhar. Perfeito, até porque se você não tiver com o seu conteúdo, você não vai ter o que fornecer para ele na parte da tarde. Né? Também. Eu lembro um desses empresários falou assim, poxa, talvez isso seria o sonho que realmente pode gerar o equilíbrio que eu preciso para conseguir equalizar essa balança entre excesso de trabalho e poder ficar com a família. Mas essa é uma das maiores dores, tá? Tem uma dor muito comum, é o que a gente estava falando agora há pouco. Isso vale para pessoas de todos os tipos, porque eu dou consultoria para esses consultores que fizeram formação comigo para ajudar eles em guiar pessoas aí para chegar numa vida intencional de verdade. Um dos problemas muito comuns é mudança de carreira. A pessoa quer mudar de rumo. Ela quer mudar completamente, mas ela tem medo de mudar. Exatamente o que você colocou. Qual é a causa de querer mudar? Ela não está feliz onde ela está. Independente da grana que ela coloca no bolso. Independente da grana. Isso não importa. Isso é muito comum. A pessoa ela não consegue satisfazer tudo. É tal como eu não sabia quais eram os meus valores. Então, na minha consciência, onde eu achava que eu entendia sobre mim, fazendo meu trabalho, eu era o cara mais feliz do mundo. Então, tudo bem. Eu ganhava bem, viajava muito, tinha todos os benefícios que você pode imaginar que uma empresa multinacional pode dar para você, era reconhecido, era promovido, tinha um montão de amigo, tinha excelente relacionamento com todo mundo, tinha tudo que eu precisava ali. Sempre tive uma boa estabilidade financeira, tinha uma namorada fantástica, tinha tudo. Então, não tinha nada de errado comigo. Estava tudo perfeito. E como é que você conseguiu identificar que algo não estava clicando? Porque isso aí, né, você foi preenchendo toda a listinha das histórias que nos contaram a nossa vida inteira, né? Exatamente. Eu estava vivendo o sonho do mundo e não o meu sonho. Então, quando eu caí na real, e essa metáfora eu só relembro que está naquele livro Os 4 Compromissos, né? Sim. Eu nem li esse livro na época, eu li recentemente não, uns 5 anos atrás. Eu acho um livro que ele é muito rico, que ele fala do sonho do mundo e do sonho pessoal. Quando eu comecei a fazer meus valores e entender o que eu realmente queria sentir, eu entendi qual era o meu sonho. E a partir daí eu comecei a ir atrás de viver o meu sonho e criar a vida que eu queria, e não aquela que os meus pais queriam. Eu adoro meus pais, mas sempre foi um sonho da minha mãe que eu fosse engenheiro. Se eu chegar para ela e falar, não vou ser mais engenheiro, ela, não, por favor, você é louco. Eu quero o sonho dela, não faz isso, mas é o sonho dela e não o meu, né? O sonho de muitas pessoas é que você tem que ter um emprego estável, para poder ter sempre o seu salário, para poder sobreviver. Ok, funcionou para mim, mas não era o que eu queria. Eu não tenho esse perfil, né? Tem pessoas que precisam disso, eu respeito, tá tudo bem. Total. Quando esses C-level executives, eles te procuram já sabendo, já tendo essa clareza de que tem que cuidar do pessoal, ou os primeiros contatos são para ajudar no profissional e de acordo com o processo eles vão tendo clareza de que eles têm que olhar para dentro? Acontece de tudo, viu, André? Eu atendo bastante gente, tem de tudo um pouco, tá? Mas o trabalho-chave que eu faço com essas pessoas nas primeiras sessões é ensiná-los a ganhar perspectiva daquilo que eles precisam enxergar. Porque não adianta você querer resolver um problema se você está afundado dentro do problema. Total. Você nunca vai enxergar. Então, primeiramente, eu só ajudo eles a tirarem a sujeira e olhar de cima para ver, poxa, aonde eu quero atuar primeiro? O que eu preciso mexer primeiro? O que vai ser mais interessante? Mexer no elemento pessoal ou mexer no elemento profissional? Geralmente a gente mexe no profissional. Tá? Ok. Porque o profissional é muito reflexo de como você age no pessoal. Então é mais fácil, é mais familiar, como se essas pessoas tiverem mais qualidade, superpoderes na área profissional. Eles são muito bons na área profissional.
Entendi. geralmente. E vai, Então, e vai é muito... trabalhar, então, essas qualidades que eles têm na área profissional, trazendo para o pessoal. Exatamente. Então, vamos melhorar o cenário profissional, entender, nesse processo de entendimento, melhoria, aprimoramento do cenário profissional, a gente vai lá e traz esse aprendizado para o pessoal. Geralmente eu deixo umas duas, no máximo 2 sessões para cuidar dessa parte profissional, porque todo o aprendizado, os conceitos necessários e os exercícios necessários, eu coloquei todos embutidos, mas com a temática profissional. Entendi. E aí, quando eu trago isso para o pessoal, pronto, já está claro. Já é só puxar um fiozinho que a coisa já se... transforma. Fica bem exatamente. fica escancarado na frente ali, né? Sim, ele já sabe, né? Às vezes eu não preciso falar. William, o termo mindfulness design, o que seria mindfulness? Como é que você explicaria isso para o leigo? O que seria mindfulness? A tradução mais, se pensar numa tradução literal, a gente está falando em você ter consciência do momento presente. Você, tal como eu estou aqui agora com você, conversando com você. Então eu estou muito presente para o nosso papo, para a nossa interação. E a gente nem sabia do que ia falar. Tinha, claro, matemática, mas assim, a ideia era fazer, vamos abrir o nosso coração e colocar. Então, exatamente, eu estou muito presente nesse instante. Quando você está fazendo uma coisa que você gosta, é muito fácil você estar nesse estado. Só que tem muitas pessoas que, ao longo da vida, elas têm pouco desses momentos de estar muito presente, muito consciente, dando o seu melhor naquele momento, consciente a todos os detalhes ali. Elas estão lá fazendo outras coisas. Então, você desenhar, criar esse estilo de vida mais, para que você possa ter mais consciência em todos os segundos da sua vida, faz parte desse treino de Mindfulness Design. Né? Você criar uma vida onde você está plenamente consciente de tudo. Presente. De como você se estressa, de como você se exercita, de como você dorme, de como você se emociona, de qual é o seu diálogo interno, de como você lida com o diálogo interno que você não quer ter, de como você medita, de como você foca, de como você vai atrás do que você quer, de como você exercita a sua criatividade, a sua intuição. Então é você criar algo que geralmente para algumas pessoas acontece por acaso, para mim aconteceu por acaso em vários aspectos, mas ao longo dessa jornada eu fui ganhando consciência que dava para organizar antes de você sofrer, antes de você sentir algo que você não queria sentir. Total. Você sai mais da reação e entra mais na resposta, né? Exato. Você começa a ter uma atenção plena sobre você mesmo. E só para provocar um pouco as pessoas que estão assistindo, vocês estão aí diante da tela do celular, vocês estão ouvindo o nosso bate-papo aqui e vocês não estão 100% presentes. Vocês não estão ouvindo a gente 100%. E de repente você está se perguntando aí nessa cachola sua aí, mas como que eu não estou te ouvindo? Lógico que eu estou ouvindo. Você está ouvindo essa vozinha falando que você está ouvindo, você está prestando atenção. E às vezes uma palavra, uma vírgula que você perde, o sentido já não é mais o mesmo. Você não fica realmente presente para aquilo. E é mais ou menos o que acontece conosco mesmo, quando você falou do diálogo interno. Eu trabalho muito, dentro do trabalho de coach que eu faço, coach consciencial, eu trabalho muito essa parte do diálogo interno, a presença para esse diálogo interno, a metacognição, que é você prestar atenção no que você está prestando atenção. Isso já te dá muita clareza de quem você é, de como você se comporta, de como você reage ou de como você gostaria de reagir, mas a conversa que você desenvolve para poder responder. E quanto mais presença você tem para como você funciona, melhores escolhas a gente pode fazer. É por isso até que na minha camisa eu coloco penso, logo escolho, né? Brincando com descartes aí um pouquinho, porque a gente tem o poder de escolher, só que nem todo mundo está presente para isso, né? A gente está reagindo muito, a gente está muito no automático e esquece de prestar atenção. E quais são os benefícios entre ligar a meditação, um trabalho de respiração, para desenvolver esse mindfulness? Você tocou num ponto, exatamente, ia tecer exatamente o que você acabou de falar, né? Fazer melhores escolhas, né? Como que a meditação, como que a respiração entra nisso? Eu diria o seguinte, muitas vezes a gente acha que está com muita energia, está com muita capacidade, muita energia para criar, para trabalhar, para lidar com seus pensamentos, mas a gente não está. A gente gasta muito tempo pensando em coisas que não precisa, absorvendo informações do mundo externo que não precisa. Então, na verdade, nós estamos viciados. Eu sei porque é normal, eu vejo. Atualmente eu estou aqui na praia, morando com meus pais, durante a quarentena, e eles adoram assistir televisão.
E eu respeito, porque eles estão distraindo ali, mas eles ficam lá olhando, ouvindo notícias que ficam lá ocupando a mente com coisas assim desnecessárias. Ele não tem poder de ação naquilo. Total. E hoje é mais fácil que você tenha um contato com alguém que você pode colaborar de uma forma mais assertiva do que ficar aí tentando resolver os problemas do mundo pela televisão, né? Uhum. Não é uma crítica, apenas levantar que nós gastamos muita energia com o que não interessa. E aquilo que acontece quando você precisa ter energia para fazer uma boa escolha? Você não faz uma boa escolha. Você faz uma escolha bem ruim. Seja para você emagrecer, na escolha de um alimento, seja para você, como você vai se relacionar com alguém, que você tem que parar e abrir seu coração para se conectar com aquela pessoa, ou não, você vai dar uma resposta atravessada porque você está cansado, você está estressado, né? Então a respiração e a meditação entram muito com um tipo de ferramenta para trazer mais energia para o seu dia, para que você tenha mais clareza de pensamento, de emoção, para escolher melhor. Isso é uma das ferramentas que a gente usa muito nesse programa Mindfulness Design. A respiração e a meditação. Sim, respiração e meditação. Na verdade, tem muito mais técnicas, né? O primeiro módulo trata apenas sobre estresse e wellness. Como que você consegue balancear bem-estar com estresse? Estresse é bom ou é ruim? Um pouquinho de estresse é bom, mas não pode ser muito. Você se estressar fazendo uma coisa útil, inteligente, ok, mas se estressar com coisas desnecessárias, que tem que apagar. Como? Você vira a página e arranca aquilo. Não deixa aquilo aparecer na sua vida, né? Se alimentar bem, respirar bem, meditar todos os dias, tal como escovamos os dentes, tomar um banho todos os dias. Tudo isso inclui para aumentar seu nível de energia, para que você tenha essa habilidade de escolher, de fazer, de ter boas relações, de se comportar de uma maneira adequada àquilo que você representa, ou aquilo que você gosta, ou com as pessoas mais próximas, que muitas pessoas perdem aí paciência com as pessoas mais próximas. Eu acho que o ponto-chave aí é energização. Tanto a respiração quanto a meditação, elas vão te dar energia para que você tenha energia de sobra para fazer o que precisa. Legal você falar nisso. E só para quem está nos acompanhando aí, quando eu convidei o William, a nossa conversa antes de a gente fazer a live foi justamente essa. A gente não vai estruturar nada, não vai ter roteirinho de conversa, a gente vai simplesmente, como você falou alguns minutos atrás, abrir o coração e deixar o papo fluir. E você citou algumas coisas aí agora que inclusive eu ensino, e eu tenho até num e-book meu que é gratuito no meu site, um dos passos, né, para a pessoa começar a ganhar consciência sobre si mesma e começar a transformar os seus resultados, é o terceiro passo que eu chamo para ela focar nas novidades. Focar nas novidades que são ações que vão levar ela a desenvolver novos hábitos, ao passo que os velhos são destruídos ao mesmo tempo. E você mencionou aí a questão da alimentação, na verdade, da nutrição, né, da respiração, da meditação, da atividade física. E eu cito isso aí sem entrar em profundidade da questão da nutrição, porque eu não sou nutricionista, mas já estou presente para a necessidade, por exemplo, de sair fora do açúcar, né? O sugar rush que é criado e aquela ápice de insulina, e depois você tem aquela letargia toda, sua performance vai por água abaixo. Né? Você se cercar de pessoas positivas e pessoas inteligentes, procurar ambientes melhores para você frequentar. Então, pelo que eu estou percebendo, o Mindfulness, a atenção plena, ela não necessariamente passa a ser só uma coisa... Ela começa a ser exercitada a partir da observação do exterior mesmo, né? A comida que você coloca na boca, né? A bebida que você vai ali mandar para dentro, o tipo de conversa que você está tendo, porque, como você falou, às vezes a gente fica horas e horas e horas... Nada contra, são escolhas, né? Escolhas... eu recebi uma frase esses dias por e-mail que quem escolhe, colhe. Né? As nossas escolhas vão gerar nossas colheitas. Excelente, eu gostei também bastante. Excelente. Então, se a gente escolhe ficar horas e horas, às vezes nem sentado em frente a uma televisão, mas deixando naquele canal onde ele está repetidamente, de manhã, de tarde à noite, falando as mesmas coisas, as mesmas negatividades, a gente sabe que a repetição cria padrões, né, de pensamento que vão refletir no nosso comportamento. E quais seriam as dicas assim, para as pessoas que estão buscando, de uma certa forma, começar a se enfrentar, a buscar, você citou, né, a questão de buscar os valores, saber o que quer sentir, dentro do seu próprio programa, dos programas que você oferece dentro do que você faz, quais seriam os primeiros passos para essas pessoas? Olha, tem um amigo que eu sigo bastante, que é o Flávio Passos, ele fala exclusivamente sobre nutrição.
ele é um grande pesquisador nutricional e ele dá duas dicas que eu gosto muito, que ele fala sobre pureza. A que eu vou falar hoje é só sobre pureza. Buscar a pureza é uma coisa muito natural, né? Você vê agora, nesse momento onde as pessoas elas estão mais quietas em casa, a natureza está se purificando. Você vê as praias mais limpas, os rios mais limpos, o ar está mais limpo, e tudo vai funcionar melhor depois. É só uma questão de processo. Então, a dica que eu daria para essas pessoas que estão começando é buscar uma purificação interna. Purificar não só Total. aquilo que você come, não apenas tomar água, não é apenas buscar qualidade nutricional, não é apenas purificar o seu sono, preparando a sua mente, reduzindo os seus pensamentos, fazendo uma descontração, uma meditação antes de dormir. Não é apenas buscar purificação nos relacionamentos, não é apenas buscar purificação aí no seu trabalho, é tudo junto. É você colocar, o elemento é de purificar, de eliminar aquilo que não precisa. Às vezes a gente está com tanta coisa, coloca um monte de sujeira para dentro e nem percebe. Então esse seria o primeiro passo, tirar tudo aquilo que você não precisa, tudo aquilo que não satisfaz os seus valores, não satisfaz aquilo que você quer sentir na vida. É interessante. Eu converso muito com as pessoas que um dos primeiros passos é ela parar de reclamar e se vitimizar. Porque de uma certa forma, né, enquanto você estiver reclamando ou se vitimizando, você está dando o poder para algo ou para alguém resolver a sua vida. E você não percebe que que você pode fazer escolhas diferentes, quando você está falando dessa pureza, dessa purificar. Eu achei sensacional a forma que você coloca, porque isso já exige que a gente faça uma escolha, que a gente faça várias escolhas, na verdade. Né? E essas escolhas começam a peneirar. E quando a gente escolhe, a gente vai começar a colher resultados diferentes. Né? Oportunidades se abrem, novas perspectivas. Às vezes a gente está olhando para um mesmo objeto, para uma mesma oportunidade, e a gente começa a ver por uma perspectiva diferente, que portas se abrem ali, que você passa a ter insights que você não tinha antes, e assim você começa um processo de transformação de resultados inimaginável, como foi na sua vida. Sim, né? Verdade, verdade. Quando você olhou para dentro de si e viu que, pô, ser estourado não vai me levar a lugar nenhum, né? E você, o que eu tenho que começar aqui, de repente, a me domar no começo, né? Seja o que for a palavra, para ver as oportunidades que existem em volta de mim. Sim. E você falou de escolha, né? Na purificação, é claro que entra escolha, mas muitas vezes nós fazemos essa purificação, essas escolhas, seguindo paradigmas antigos. Então, assim, tal como eu estava falando no meu trabalho com os C-Levels, né? Se você faz as suas escolhas, ou você vai buscar essa purificação lá dentro da lama que você está, talvez você não mude muito, você mude muito pouco. Então, o que eu sugiro, sai da sua bolha, sai do seu paradigma, se desconecta por um tempo. Se precisar, fica um final de semana inteiro numa sala fechada, sem conectar com ninguém, com nada. Para buscar, porque as respostas mais autênticas, mais essenciais, estão aí dentro de você. E às vezes a gente não se dá o trabalho de ouvir, fica ouvindo, querendo achar que vai ganhar na loteria e vai receber as respostas, sei lá, por alguma via não convencional. Entendi. Né? Tá tudo aí dentro, então pare, vai buscar as suas respostas, mas fora do barulho, fora da... Se auscultar, né? Exato. Ou vai atrás de pessoas que realmente já trilharam esse caminho, que vão te dar informações... Total. Sérias, seguras, relevantes, e não naquela mesma bolha que você está. Não estou dizendo que não é para você pedir conselho para os seus pais ou para os seus amigos. Talvez você tenha excelentes conselhos nesse meio, mas de preferência vá buscar fora, de pessoas que não te conhecem, de pessoas que não estão no mesmo convívio que você. Geralmente vai te dar uma visão melhor. Pelo menos isso aconteceu comigo, né? Total, e a gente está vivendo no momento agora com essa pandemia aí, onde está todo mundo, né, tendo que introspectar, tendo que ficar em casa, e passa a ser uma oportunidade ou não. Excelente. E eu acho que um grande desafio para quem está se vendo nessa situação é justamente aceitar o confronto de valores que ele vai encontrar. Porque se ele passa se ele vai e se agarra aos paradigmas, aos valores que sempre sustentaram as escolhas, né, e os seus comportamentos, e não se abre para o novo, para entender o que pode ser, né, ele vai perder a pessoa perde uma grande oportunidade.
E é muito comum isso. Eu vejo muitas pessoas com pessoas de 18 anos, 20 anos, com cabeça de 60 anos. E o contrário também é verdadeiro. Eu tenho amigos de mais de 60 anos, amigos de mais de 70 anos, e o cara tem cabeça de 18. Justamente porque ele está aberto para o novo. Deixa eu aprender uma coisa, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso que eu faço. Eu convivo com pessoas que falam, prova isso. Não, não, isso é ruim. Você nunca provou. Não, mas faz isso. Não, 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 imagina, eu vou fazer diferente do que eu já faço. E vem um questionamento que é muito relevante, né? Principalmente para quem tem essa cabeça menos flexível, menos aberta para mudança. Eu digo que é uma cabeça, não uma cabeça velha, mas uma cabeça mais engessada. A pessoa não aceita o novo. Né? Sim. Isso muitas vezes pode ser um medo de simplesmente falar, puxa, tudo que eu fiz até agora foi errado. E eu não quero lidar com isso. Eu não tenho autoestima para sustentar que eu faço isso há 10 anos, há 20 anos, há 40 anos, há 50 anos e não a melhor forma. Então, reconhecer-se enganado é o mais difícil. Então, assim, abre o coração, cara. Todo mundo erra, nós somos seres humanos. E se você não erra, se você se acha perfeito, cara, talvez você esteja no plano errado. Melhor ir para outro plano aí. Procura um lago para caminhar sobre as águas aí e ver se você consegue, né? Mas não pode ser no inverno, né? Não pode ser no inverno, porque o lago congela no inverno. Né? Uma coisa que eu brinco muito com as pessoas, às vezes, né, que me procuram, que a gente bate papo, as pessoas que têm mais intimidade, eu converso com eles. Cara, muda totalmente o corte de cabelo. Tem pessoas que elas se recusam a mudar o corte de cabelo. É aquele mesmo corte de cabelo desde que a mãe fazia quando ele tinha 5 anos de idade, está com 40, está com o mesmo corte de cabelo. Não ousa mudar, experimentar, vai crescer de novo. Não no meu caso, não posso falar muito disso aí, não. Nessa área você não pode resolver. Né? Mas se desafia a experimentar algo diferente, entendeu? Sei lá, pinta o cabelo de amarelo, de roxo, de vermelho, corta o cabelo, toma um banho frio, entendeu? Inclusive a questão de tomar banho frio, hoje está virando um trend, né? Não só uma moda, mas a gente tem o Weissman, o holandês, lá como é o nome dele? Wim Hof, é ele mesmo. Ele, através do banho gelado, fica tão evidente pra gente, porque quando você entra na água gelada, vai ficar evidente a sua mente falando contigo. Vai falar de tudo pra você. Você tá louco, essa água tá gelada, mentira isso aqui, tá frio, sai. E ele te mostra que você pode ficar ali dentro. Seu diálogo interno fica mais forte, né? Fica totalmente explícito. Não tem como você fugir desse diálogo interno. É verdade. Entendeu? Então, fica aí como sugestão para você que quer quebrar paradigmas, quer começar a buscar resultados diferentes, por que não tomar um banho gelado hoje à noite? Entendeu? E observar o que sua mente vai falar. E não só o que sua mente vai falar contigo, mas qual é a resposta que você dá para essa conversa. E você vai poder perceber que existe um diálogo interno que está todo o tempo alimentando as nossas emoções, que influencia totalmente nas nossas escolhas e nas nossas ações. Sim, super. Você falou num tema muito interessante, eu estava exatamente preparando um workshop sobre isso exatamente hoje, sobre autossuperação, né? É uma coisa que a gente não exercita, nós somos capazes e a gente acaba ficando ali naquela zona de conforto, ou às vezes numa zona delirante, que também rouba energia pra caramba. Acha um ponto de desafio que seja relevante para você e vai treinar autossuperação, vai fazer um treinamento. Para mim, o banho gelado sempre foi um treinamento de autossuperação. Sempre. Total. Se eu sinto que eu tô meio bundão, eu vou lá e começo a fazer um treinamento intenso de banho frio, assim, até sair daquele comportamento almofada fofa da inércia. Sim, eu faço isso também, semelhante, mas eu incorporo antes do banho gelado um exercício de alta intensidade em pouco tempo. Eu dou aumenta as doses de endorfina, né, dopamina, prepara toda, porque a gente sabe, a neuroplastia nos ensina que a gente pode alterar o nosso cérebro quimicamente, estruturalmente e funcionalmente. Então, pelo menos isso eu posso escolher. Cara, sai para correr, sai para se movimentar, toma aquela injeção, entra na água fria. Então, já são pequenas coisas que a gente tem escolhas, que a gente pode fazer essas escolhas que vão gerar pequenos resultados, mas que te colocam. O Tony Robbins fala muito isso, né? Às vezes a diferença entre a beleza, ele cita um cirurgião plástico, para quem já foi nas imersões dele, a diferença entre a beleza e a feiura na cirurgia plástica às vezes é 1 milímetro. Não sei se você pegou o camarada dá o exemplo da distância que existe no olho aqui, na altura do olho, e quando as pessoas vão fazer cirurgia plástica, tem que ser mais ou menos a distância entre o nariz e a boca, e às vezes 1 milímetro pode deixar um cliente feio para um cliente maravilhoso. Né? É muito pequena a diferença. Então, quando a gente percebe que se a gente mudar um pouquinho, né, o nosso comportamento, como esse alto desafio aí de sair
da zona de conforto e buscar ficar confortável com o desconforto, muitas possibilidades passam a se abrir e a gente vai não só mudando a nossa vida, mas causando transformação, porque a gente pode mudar sem transformar também, né? Então, pois é. Né? Tem que ser uma mudança transformadora, não adianta nada, é em vão, né? Tem três elementos que eu considero assim, muito relevantes para você aprimorar a sua capacidade de autossuperação, de fazer as mudanças, né? Exercitar no seu dia a dia persistência, disciplina e constância. Isso também é algo que mexeu muito num curso de meditação que eu fiz há muito tempo atrás. Depois eu repeti o curso. Você ter a humildade de persistir, ter a disciplina de fazer aquilo regularmente e constante, fazer isso por muito tempo. Então, são três elementos aí que podem ajudar a gente a fazer uma transformação relevante, não ficar só sempre naquela transformação rasa, como você estava falando agora. Não interessa o que ela vai fazer ou tem algo específico que você recomendaria para a pessoa? O treinamento pode ser qualquer tipo de treinamento, não precisa necessariamente um banho gelado. Ok. Eu, por exemplo, eu sempre gostei muito de comer açúcar. E o meu professor, na época, falou assim, Will, você come muito açúcar, cara. Você vai ficar um mês sem açúcar. Eu falei, não, tá brincando. Não, você vai ficar um mês sem açúcar. Aí eu comecei, putz, o que eu vou fazer? Ferrou. Tava viciadaço no açúcar. Aí comecei, fui lá e fiquei um mês sem açúcar de boa. E a partir de então eu comecei a ficar por alguns anos. E depois eu vi que eu não precisava do açúcar mais. Comecei a ficar sem açúcar e comia açúcar de vez em quando, muito raramente. Aí se pega uma época que raramente começa a ficar um pouco mais frequente, aí eu entro num detox pesado de açúcar. Então agora, por exemplo, zero açúcar. Zero, nem açúcar de fruta. Legal. Legal que você está presente por isso aí. E outra coisa, eu imagino que os primeiros dias deve ter sido um horror. Sim, você sente um pouquinho disso. Depois você pega até um asco. Nossa, eu não quero isso. Você começa a sentir que você começa a se nutrir mais, né? Então, para mim, isso é um treinamento de autossuperação. Por exemplo, acordar cedo, dormir. Na verdade, não vou nem falar acordar cedo. Ir dormir cedo é um baita treinamento de autossuperação para muitas pessoas. Tem algumas pessoas que falam que eu vou dormir 9h30, as pessoas não acreditam. Não, 9h30 já estou dormindo. É raro depois das 9h30 não estar dormindo. Nossa, mas por que a vida noturna? Cara, eu adoro a vida diurna, cada um gosta, faz o que quer. Total. E aí eu acordo 5h30, feliz da vida. Já estou bem satisfeito. Então, acordar cedo também é um bom elemento. Fazer uma meditação nesse horário aí das 5, 6 da manhã é um excelente horário para meditar. Meditação, a gente tem uns minutinhos e ainda. O que é meditar? Olha, meditar é algo que já nasceu com o ser humano. Okay. Mas ao longo tal como nós vamos nos viciando em comer ou em açúcar, nós vamos também viciando em pensar. O ser humano, quando ele é criança, ele tem essa capacidade de meditação nata, mas ele começa a ser viciado em pensar. É como se a nossa sociedade fosse ensinando aquele cara que ele tem que pensar, que ele tem que pensar, que ele tem que pensar. Pensar. E a gente fica viciado. Gera dopamina, atua no cérebro de uma forma poderosa e a gente fica viciado em pensar. A meditação seria simplesmente o ato de você aprender a desligar esse processo automático de pensar, esse processo escravizado que nós nos colocamos de pensar, e ficar sem pensar por alguns instantes, ou reduzir aquele fluxo de pensamentos, para que você, por exemplo, corte alguns diálogos internos que não são interessantes, que você limpe a sua mente, ou que você mude o padrão de sentimentos que você está sentindo naquele momento. Só que isso deve ser algo feito preventivamente. É como exercitar um músculo. Sim. Eu quero treinar meus músculos, então eu vou levantar o navio agora. Desculpa, cara, você não vai conseguir levantar o navio. Não, eu vou, não vai. Não tem persistência, disciplina e constância, né? Todo dia vai lá e faz um pouquinho de força, até que daqui a pouco você vai estar forte e quem sabe você consegue empurrar o navio. É a mesma coisa com a meditação. Todo dia faz lá os 5 minutos, 15 minutos, aquilo. Quanto que você sente que é necessário? Para, olhos fechados, fica quieto, imóvel. Se precisar, põe um som, alguma coisa que não te chame a tua atenção, ou fica no silêncio total. Chegou o pensamento, tira. Chegou o pensamento, tira. Como escovar os dentes? Fica lá limpando sua mente de pensamentos. E como é que seria, não sei se minha pergunta vai... Como é que seria esse tirar pensamentos? É você deixar de pensar em total? É você, de repente, observar a sua mente? Como é que a gente poderia tirar isso um pouco mais do subjetivo e colocar isso mais de uma maneira palpável para quem está ouvindo a gente? Olha, para mim é muito fácil o termo parar de pensar ou tirar os pensamentos. Eu entendo, tá? É muito simples.
Mas para alguém que está acostumado a pensar e pensar e nunca sentiu esse paradigma de não pensar ou de tirar os pensamentos ou apenas só observar os pensamentos, pode parecer um pouco mais complexo. Por isso que eu tenho um curso de meditação, tem mais de 3.000 alunos ali que praticam, que tem toda uma sequência onde você vai aprendendo como que você entra nesse processo de meditação gradativamente. Mas uma forma muito simples e uma boa transição para você entender o lance da meditação é você prestar atenção na sua respiração. Então, ao invés de você parar de pensar em tudo que você está pensando, escolhe uma coisa. Foca. Pensa numa coisa só. Então, pega a sua respiração, que é algo que está acontecendo, e fica lá. Prestando atenção no inspirar e no expirar. Pronto, você está pensando em uma coisa. É o primeiro caminho. Tá? Seria o primeiro passo para você começar a entender que é possível reduzir. Tal como, por exemplo, para algumas pessoas que é impossível ficar sem comer açúcar, tá bom, então ao invés de comer açúcar, vai comer uma fruta. Porque meu professor falou para mim, sei lá, 15 anos atrás, tá bom, não come açúcar, mas come fruta. Eu comi muita fruta, eu comia mais ou menos uma caixa de lixia por dia para compensar a necessidade de açúcar que eu queria. Mas beleza, eu não comia o açúcar. Entendi, total. É um bom passo, é a mesma coisa. Fica lá 15 minutos com consciência exclusiva na sua respiração. Faz a melhor respiração que você puder. Depois você vai começar a entender que é possível você ficar sem pensamentos por um tempo. Né? Legal. O que fica muito claro para mim, mais uma vez, inclusive reforça até para mim mesmo que eu faço com as pessoas, conversando contigo, a capacidade. Tudo começa com a escolha que a gente faz. Se a gente está presente para a escolha que a gente vai fazer, tá a clareza do resultado que a gente quer alcançar, e que toda essa mudança, toda essa transformação, seja o que for que a gente quer alcançar na vida, começa primeiro a partir de nós mesmos. Né? É uma escolha. Adorei quando você falou em questão de listar os valores, decidir o que quer sentir, né? Traçar ali seus resultados, olhar para dentro de si mesmo e ver, cara, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar em mim para que eu possa, para que eu mesmo possa produzir resultados diferentes para mim mesmo. E esse mindfulness, né, que essa atenção e essa consciência de que acontece de dentro para fora, muda totalmente o foco, porque ficar procurando lá fora ferramentas, fórmulas mágicas, interruptores, não vai dar certo. Isso não existe. Eu sei que muitas pessoas ainda sonham em ganhar na loteria. Eu acho que elas devem continuar jogando na loteria. Se não vai fazer bem para elas, ok. Mas você tem que sair e trabalhar, querido. Isso vale para qualquer coisa. A mudança está aí. Você tem que escolher todo dia ir lá e fazer a mudança. A mudança não vai cair no seu colo. Show de bola. William, eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Daqui a uns 7 minutinhos. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado mesmo. Foi um Vocês prazer. Que participaram aí, que eu estava lendo os comentários aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no inbox. A gente responde direitinho. E show de bola. Brigadaço pelo seu tempo. Foi um prazer conversar com você. Adoro conversar com pessoas que estão sempre ajudando outras pessoas, fazendo um trabalho relevante. Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Muito sucesso. Igualmente. Que você possa continuar aí ajudando pessoas a fazer escolhas conscientes, cara. Parabéns mesmo, cara. Show de bola. A gente vai conversando. Combinado. Prazer estar aqui com você, André. Igualmente. Um grande abraço. Valeu, boa noite para você, boa noite para todos. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.